Olá pessoal, estamos diretamente dos estúdios do Jornal O Expresso para mais uma edição do nosso O Expresso Entrevista. E hoje eu estou tendo a felicidade de receber aqui os representantes do CREA, aqui ao meu lado Rafael Silva, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, gestor regional do CREA de Itapeva, para a região de Itapeva. Isso, Rafael? Exatamente, Marco. Uma boa noite e obrigado por nos recepcionar aqui. Nós vamos falar muito sobre engenharia aqui. Opa, derrubei aqui o meu telefone, rapaz. Segurar, que chegou uma mensagem aqui que teve um deputado que mudou de partido. Eu fiquei até assustado, rapaz. E vou aqui com dois engenheiros da cidade, né? Bater um papo também junto com você aqui. Os representantes da Associação dos Engenheiros de Capão Bonito, o João Lucas Nunes Costa, engenheiro civil, 29 anos, jovem, né? Atleta dos Jogos Regionais, na flor da idade, né, João? Tudo bem? Tudo jóia. Tá voando, né? Tá voando, E certeza. o José Luiz de Oliveira, engenheiro agrônomo, presidente da associação. O José Luiz é presidente e o João Lucas vice-presidente da Associação dos Engenheiros de Capão Bonito, né? Boa noite, Marco. Obrigado pela oportunidade de a gente deixar alguma coisa de informação sobre nossa Categoria. Nossa atuação, nossa entidade de classe, né? Sempre importante a gente poder passar. Para esclarecer para as pessoas, né? Sim. Esclarecer para as pessoas. Eu vou pedir licença para vocês três. Vamos fazer aqui uns anúncios dos nossos apoiadores e depois a gente vai bater um papo sobre a importância da engenharia para a atividade econômica, para a cidade, para a região, para o país, né? Tudo bem? Opa. Então vamos lá, Luizão, solta aí os nossos patrocinadores e depois nós vamos bater papo com essa rapaziada aqui que é boa, que com certeza vamos estar bem estruturado com eles. Há 25 anos, o nome Bruno do Cimento é sinônimo de confiança e qualidade no atacado de materiais para construção. Somos distribuidores exclusivos Votorantim Cimentos e Supremo Cecil, levando cimento, argamassas, rejuntes, cal e muito mais para todo o interior de São Paulo e Paraná. Com 5 centros de distribuição e logística própria, garantimos agilidade e o melhor atendimento para a sua empresa. Capão Bonito, Botucatu, Marília, Siqueira Campos e Ponta Grossa. Bruno do Cimento, força e tradição que constrói o futuro. Depósito Central, material de construção. Entrega em Capão Bonito e região. 5542-1227. Pra sua casa ficar legal. Depósito Central. Que o café da manhã do Hotel Baguaçu. Lembrar que você é testemunha lá, né? Lembrar que o café da manhã do Hotel Baguaçu não é só para hóspedes, está aberto para o público em geral. Então, se você tem que agradar a esposa, a sogra, né? O padre, né? Você tem que agradar o padre também, né? Então, faça o favor, leve lá no Hotel Baguaçu, certo? E delicie-se desse delicioso café da manhã. É só chegar lá, fazer a sua reserva. Não é só para hóspedes, é aberto ao público em geral. É acordado por maritacas. Exatamente. Tem uma maritaca que fala a nossa língua. Exatamente. Esse aqui é o Analab, Laboratórios de Análises Clínicas, cuidando da sua saúde com precisão e carinho. 2 unidades em Capão Bonito, uma na Rua Silva Jardim e outra na Avenida Elias Jorge Daniel, na Vila Aparecida. Muito bem, fizemos aqui os nossos agradecimentos aos parceiros, né? O João Lucas vai levar sogra, vai levar quem mais, João Lucas, no café da manhã do Hotel Baguaçu, né? O Zé vai levar o padre, né? Que, né, vai já ajudar lá o padre no São Cristóvão, sabe? Eu fui lá na missa e ele vai dar o sino e o relógio da torre da igreja. Não, é isso mesmo, Zé? Não consigo fazer nem metade disso. Isso aí é coisa com o Bertone. É o nosso amigo Bertone que vai ajudar. Bertone que vai então, olha, parabéns, Bertone, por ajudar lá a igreja lá com o sino e o relógio, o nosso amigo chefe do cartório do Registro Imóveis, Carlos Alberto Bertone. Esse tá voando também. Tá voando. Muito bem. Então, estamos recebendo aqui
O José Luiz e o João Lucas, deixa eu conversar um pouquinho com eles, que são mais novos, eles estão meio afoitos, né? Você é mais experiente um pouco, né, Rafael? Quantos profissionais nós temos mais ou menos da área da engenharia aqui em Capão Bonito? Assim, para falar esse número, a gente tem que pensar da seguinte forma. São pessoas com formação superior, né? No caso de engenharia, e pessoas ligadas ao conselho, né? Certo. Então, por exemplo, Capão Bonito hoje ela tem quase 70 engenheiros agrônomos. Só agrônomos, quase 70. Exato. Ligados ao sistema e associados são 23. 23. Então nós temos aí o dobro. O triplo. O triplo, né? O triplo, né? Mas eles atuam no campo, atuam na empresa familiar, né? Então eles não atuam como profissionais. Eles só fizeram a faculdade, no caso, para poder dar sequência na atividade profissional familiar. E ter conhecimento teórico, né? Ter conhecimento prático para atuar no segmento, mas não necessariamente praticam a profissão, não fazem parte do conselho, no caso. Isso é só o caso da engenharia? Não. Eu falo com propriedade da questão agronômica porque é onde eu atuo. Mas outras áreas também devemos ter. Sim. Ao longo da conversa a gente vai poder conversar sobre alguns cases de sucesso que a gente tem em virtude da associação, de profissionais que não estavam trabalhando, estavam atuando nas suas áreas, né? E graças a toda essa manobra, movimentação que o CREA São Paulo teve, né? Através da nossa presidente Lígia Mackey, né? Que continuou o trabalho do ex-presidente Vinícius Marques, que hoje é presidente do CONFEA. Então, tudo isso veio trazendo esses profissionais de novo, né? Ações de fiscalização, né? E Ajudou muito. Muitos profissionais estão atuando hoje em virtude disso. Quantos na Associação de Engenheiros de Capão Bonito, quantos você tem associados? Hoje são 103 associados. 103 associados. Lembrando que a Associação dos Engenheiros de Capão Bonito, por mais que esteja no nome Capão Bonito, nós atendemos a cidade de Ribeirão Grande e Guapiara. Então nós temos profissionais lá também. Então é a Associação dos Engenheiros de Capão Bonito, Ribeirão Grande e Guapiara. Exatamente. Engenheiro civil, o maior número de engenheiro civil por a nossa característica agrícola, João Lucas? Hoje, os engenheiros agrônomos ligados à agricultura é maior o número em Capão Bonito? Boa noite a todos. Então, especificamente, eu acho que deve estar quase igual, né, Zé? Eu acho que... Então, essa é uma diferença, né? Você pega da situação agrícola, muitos profissionais fizeram um curso e atuam familiar. Certo. Na questão civil, dificilmente o profissional ele não está registrado no conselho. Sim. Então, praticamente todos os engenheiros civis, eles fazem parte do conselho. Certo. Hoje o maior número de associados são da classe civil. Eu vou falar um número aqui que eu não tenho correto, mas é em torno de 46 a 47 profissionais. Quase 50%. Quase 50%, então, ligado à engenharia civil. E entrando até nessa questão que o Zé e o João Lucas falaram, vai bem preciso ao que o Zé falou. Efetivamente, atuando na área com a responsabilidade técnica efetiva dentro dos trabalhos de engenharia, o número de engenheiros civis é maior. Tá. Só que aí a hora que você entra nessa questão de formações de técnicos, é uma formação entre engenheiro civil e engenheiro agrônomo muito próxima no número. Tá, entendi. Hoje, talvez, dentro do mercado da engenharia, que a gente vem... o Brasil, como um todo, vem sofrendo graves problemas assim, na questão do ensino. Sim. A agronomia, com o boom do agro, né? Sim. Então, nós estamos formando muitos engenheiros agrônomos. Muitos. Certo. Então, não vou dizer que vai equiparar. Eu acho que civil sempre vai ser quase o dobro, talvez. Sim. Mas tem crescido muito, né? Até porque o crescimento e a importância econômica da agricultura, do agronegócio para o país é muito grande. É muito grande, né? Nós temos várias frentes no Brasil inteiro crescendo, né, do agronegócio. Sim. Nós vamos ter agora em Capão Bonito um curso de engenharia. Sim, né? Sim, uma grande conquista na FATEC, sim, né? Sim, exatamente. Então é
é um avanço, mais um avanço, né? A engenharia precisa. Sim, sim. Então, até para a população e seus ouvintes entenderem um pouco sobre essa questão que eu comentei sobre eles estarem ligados ou não ao conselho, é como se fosse um advogado ligado à OAB. Sim. Para ele exercer a profissão dele, eles têm que estar ligados à OAB. Então, um bom profissional, que vai passar toda a segurança profissional, ele também tem que estar ligado ao registrado no CREA São Paulo. No CREA São Paulo. E onde que acontece, Marco, essa questão de muitas vezes ele não estar relacionado ao sistema? É nessa questão que foi falado de forma familiar. Sim. Então, é um filho, um sobrinho de uma agricultura familiar que fez o curso para ter o conhecimento, porém ele é assistido por engenheiros agrônomos dentro daquela plantação, dentro daquele cultivo familiar. Certo. Né? Mas ele tem o conhecimento técnico para saber se o que estão ofertando para ele através de uma empresa registrada, através de um profissional capacitado, é interessante para eles ou não. Isso é também uma coisa muito importante, né? Porque isso não era muito comum no passado, mas as famílias, principalmente ligadas às atividades rurais, elas foram preparando os sucessores, né? Foram qualificando os filhos, dando oportunidade. Porque, lembremos, nosso país é um país com uma forte migração, né? Europeia e asiática. No caso de Capão Bonito tem uma presença significativa da imigração japonesa, né? Mas essas famílias vieram para lavourar, né? Para trabalhar na terra, e aí com o tempo foram crescendo, fruto do trabalho, e o próximo passo foi qualificar os filhos, né? Sim. Né? Agora, deixa eu perguntar um negócio para você. Por que há um estigma com relação ao CREA de que lá vem o CREA, lá vem multa, lá vem fiscalização, lá vem cobrar da gente, essas coisas assim. Parece que essa chavinha está sendo mudada, né? Explica para nós isso aí, Rafael. Nós temos feito um trabalho muito incisivo, e isso a Associação de Capão Bonito, como as outras associações de classe de engenharia, tem ajudado a gente bastante nessa questão. Porém, a gente tem que desmistificar a questão de que o conselho está ali trabalhando de uma forma punitiva. Certo. E as pessoas têm essa ideia de que o conselho está ali para ser uma questão punitiva. Certo. E nós não estamos para esse fim. Nós estamos para garantir que o exercício profissional da engenharia esteja sendo atendido. Certo. E isso a gente traz segurança para a sociedade, e isso a gente traz a valorização profissional. Né? Então, quando as pessoas falam, veio o CREA está vindo aqui para fiscalizar o profissional. Nós não fiscalizamos o profissional. Certo. Nós fiscalizamos o exercício da profissão. Certo. O exercício da profissão de engenheiro, de geocientista e de agrônomo. Certo. Né? Como os outros conselhos de classe. Sim. Né? Sim. Nós não vamos de num advogado, como o Zé falou, de um advogado que não tenha a OAB, que não possa pegar essa causa sua. Do mesmo jeito que a gente trabalha incisivamente, dia, noite, de madrugada, para que a engenharia esteja sendo atendida por um profissional qualificado, por um profissional que esteja devidamente registrado e que ele traga, consequentemente, uma responsabilidade e uma segurança para a sociedade. Com a chancela do CREA, e aí se houver alguma coisa eventualmente, vamos dizer, irregular na sua atividade, o cidadão tem aonde reclamar. E isso é uma coisa que a gente tem batido bastante. Vou dar um exemplo para você. Você pega órgão público, né? A gente vê situações acontecendo de processos licitatórios que muitas vezes não colocam no certame a necessidade de ter um responsável técnico naquele determinado serviço. E quando é feito isso, o município está ficando desprotegido. Certo. Porque se tiver um sinistro, tiver uma imprudência daquela empresa que foi contratada, ela está descalçada de um responsável técnico e de um apoio legal. Certo. Né? Nós temos na nossa lei, no 15º artigo da Lei 5194 de 1966, no 15º artigo ele diz o seguinte, que os contratos são nulos de pleno direito quando firmados por entidades públicas ou particulares, junto a pessoas jurídicas ou físicas não legalmente habilitadas. Então você imagina um órgão público
fazendo uma contratação sem tomar esse cuidado, devido cuidado, ele está fazendo uma contratação de um contrato que não existe, porque ele é nulo de pleno direito e isso está em lei. Sim, sim. Né? Então, a função nossa como conselho é fazer a questão de orientação. Né? Então, nós vamos junto aos órgãos públicos, nós vamos junto às empresas, às pessoas físicas que estão fazendo serviços, que precisam dos serviços de engenharia, e nós orientamos para que naquele serviço tenha o atendimento de um responsável técnico. Você acha que pelo fato do CREA a fiscalização está sempre em campo, né? Isso marcou mais? Porque veja bem, a OAB ela não tem ela tem os regimes dela de fiscalização, vai para o conselho de ética, essas coisas, a mesma coisa para médico, mas vocês vão a campo. Nós vamos a campo. Vocês vão numa obra, numa empresa. Você acha que isso, em princípio, deu essa imagem? Pelo fato de vocês irem mais a campo? Eu acredito que sim. Por quê? Porque quando o conselho vai e ele exige que tenha um responsável técnico à frente dos trabalhos, sim, muitas vezes isso é visto como uma forma punitiva. Sim. E a pessoa não tem a noção de que aquilo lá na frente, quando tiver um sinistro e tiver uma necessidade, isso vai respaldar ela a procurar os seus direitos. Deixa eu perguntar uma coisa pro João Lucas. No passado, isso não estão falando aí de 10 anos para trás, 20 anos atrás, era muito comum a fiscalização do CREA e em obras de construção civil que não tinha responsável técnico. Parece que isso mudou, né? Parece que não tem mais obra de construção civil sem responsável técnico. É isso mesmo? Ou o índice é bem pequeno comparado a anos anteriores? Então, Marco, ainda tem, certo, só que são bem poucas, né, as obras. Até que nós estávamos conversando... aquelas pequenas reformas, isso, obra mesmo nova. Sim. Tem. Só para deixar bem claro também, a Associação dos Engenheiros, ela não multa ninguém, não notifica. Sim. Quem faz esse serviço é o CREA. Certo. Você viu que ele já está passando a responsabilidade para nós. Inteirinha. Não tem culpa. Né? Inteirinha. Por denúncias anônimas, ou até mesmo indo na unidade da associação ali, que a gente tem uma unidade do CREA, né? Certo. E referente lá às obras, realmente, devido a essa força-tarefa do CREA, essas fiscalizações, diminuiu os índices das obras que não tem um engenheiro, um responsável técnico ali, ou até mesmo técnico de edificações, tecnólogo, né? Certo. E diminuiu bastante comparado ao que era antigamente. Pegar 10 anos atrás aí. Na época do seu pai lá. Isso. Seu pai é da área há muito tempo, né? Faz 30 anos que está aí na construção. Antigamente, a maior incidência era para ter o responsável técnico. Isso. Hoje não. Hoje não. E antigamente também a turma ia pela placa. Sim. A obra está sem placa, não tem engenheiro. Muitas das vezes a obra está sem placa, mas tem um engenheiro. Às vezes ele não colocou a placa ainda, ou até mesmo ainda acontece a turma ir lá e levar uma placa do engenheiro embora. Muitas vezes acontece, isso, né? Vandalismo em obra. Mas uma coisa também que aumentou muito essa questão do proprietário buscar o engenheiro é que são algumas situações. O João pode falar melhor que eu, mas se eu não me engano, a maioria das obras hoje são de financiamento. Sim. Então, para que esse financiamento aconteça, tem todo um protocolo a ser seguido, que obviamente tem que ter o engenheiro responsável, até para aprovação na própria prefeitura. Para aprovação na prefeitura, então, Caixa Federal, né? Então, automaticamente já meio que cercou que essa pessoa tenha que procurar um profissional para fazer. Para ter o seu financiamento aprovado, tem que ter um profissional técnico. O que eu sempre quero deixar bem claro, assim, que as pessoas segurança da própria pessoa que está contratando o profissional, né? Então, não é uma coisa a esmo, assim, é uma coisa que realmente que ele vai ter um retorno financeiro muito, muito maior. Quero depois perguntar um negocinho com você relativo a engenheiro mecânico, principalmente que nós temos aqui serrarias, mas antes eu quero perguntar um negócio aqui para vocês. CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E os arquitetos, como é que ficou isso aí? Explica para nós essa Na verdade, os arquitetos, bem como os técnicos de edificações, como os outros técnicos, faziam parte do conselho. Certo. Né? E no ano 2000, se não me engano, houve uma cisão. Certo. Onde os arquitetos se desvincularam do conselho de engenharia. Certo. Tá?
por opção deles, eles montaram um conselho de classe. Certo. E, posteriormente, os técnicos em edificações, outros níveis de técnicos agrícolas, montaram também um conselho específico deles. Certo. Né? Justo. Então, sim. Né? Democracia. Por questão de democracia. E hoje a gente tem o conselho de técnicos, nós temos o conselho de técnicos agrícolas, né? Temos o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e cada conselho fiscaliza o exercício profissional dos seus profissionais. Então, hoje, o arquiteto não está mais no guarda-chuva do CREA. Hoje não. Hoje não. Mas ele pode ser associado da associação. Da associação. Sim. Como os técnicos também. E estudantes também. Tá, eu ia perguntar, quem é que pode ser membro da associação? Primeiro eu quero agradecer, olha gente, o caderno aqui que o pessoal da Associação dos Engenheiros me presenteou aqui, caderno de anotações técnicas, estou usando muito obrigado. Né, o João Lucas falou que pode ir à vontade lá na associação, tenha vontade, né? Se o João Lucas falou, ele vai ter que entregar. Aos associados, tá lá, tá disponível. Mas quem é que pode ser membro da Associação dos Engenheiros de Capão Bonito? Engenheiros de todas as classes, agrônomos, membros das geociências, técnicos, tecnólogos, arquitetos e estudantes de engenharia ou arquitetura. Certo. Esses podem, com todas as comprovações devidas, vocês podem receber associados. os arquitetos porque não teria número para ter uma associação. E foi uma questão estatutária, né? Sim. A associação ela surgiu há 10 anos atrás, esse ano fez 10 anos, né? Certo. Eu sou sócio fundador, né? E lá atrás a gente tinha essa questão dos arquitetos, não tava essa briga de sair, não, tal. Sim. Então, nós ainda temos 2 arquitetos, né? Sim. Como associados. Quem são? Pode falar o nome do? Olha, um deles é o nosso grande arquiteto de Capão Bonito, o Canepa. O mais antigo. Isso, nosso. e temos mais um, mas eu acho, se eu não me engano, ele é de Guapiara. Ah, tá. Então, o Canepa tá lá. O Canepa tá lá. Então tá bom. E se eu não me engano, eu preciso confirmar se a Tássia Vieira também Tem mais então. Tem mais. Tem irmão do João Lucas também. Então já temos mais 3. Tem É. mais. Mais uma questão, Marco, em cima dessa dúvida sua, eu posso te dizer que se houve, né, não posso afirmar que houve uma rusga lá atrás, mas houve uma opção de se desvincularem do conselho. Mas hoje eu posso dizer para você que essa questão do Conselho de Arquitetura, de Engenharia, eles caminham lado a lado. Tá? A função nossa dos conselhos mais uma vez falando, garantir a segurança da sociedade. Sim. Então a gente tem algumas unidades de associações de classe distribuídas pelo Estado. Uma delas é a Associação de Bauru, por exemplo, que existe um posto de atendimento do CREA dentro da associação. Certo. E existe um posto de atendimento do CAL dentro da mesma associação. Tá? Então, eu participei de uma reunião na Associação de São Roque, onde foi recepcionada a presidente do CAL na época. Ela é vizinha de muro da nossa presidente do CREA São Paulo, na cidade de Rio Claro. Então, assim, existe esse estreitamento em prol da sociedade, em prol da valorização profissional. Entendi. Tanto que nós, como conselho, quando fiscalizamos uma obra, a gente acaba verificando se a obra possui ou não responsável e se tem de outro conselho, para nós ela acaba sendo uma ação fiscalizatória não em cima do profissional. Sim, né? Nós não temos essa competência para isso. Sim. Mas nós nos certificamos de que existe um responsável técnico à frente dos trabalhos. E isso traz uma segurança para nós, né? Que aquele serviço, que aquela obra está sendo assistida por um responsável. E assim, Marco, uma questão que você também comentou, né? Do veículo do CREA, sempre tá fiscalização, aquela coisa. Até uma crítica que eu sempre levei, né, junto ao CREA, é que antigamente o CREA não participava tanto das decisões, né? Sim. Hoje, né, depois do advento da ascensão do ex-presidente Vinícius Marquesi, ele sempre teve a ideia do CREA, das entidades participarem do poder público. Sim. Estar inseridas dentro do poder público para entender um pouquinho o que realmente a comunidade e a sociedade como um todo precisa. E auxiliar também. Exato. Então, vem mudando nesses últimos anos
essa imagem. Assim. Certo. Não, o CREA ele tem que participar. Até Ele a associação hoje é uma entidade de utilidade pública. Então, nós podemos atuar em várias outras situações, não só diretamente na engenharia. Deixa eu perguntar, nós temos uma FATEC aqui em Capão Bonito. Como é que é a situação dos tecnólogos que concluem civicultura e os outros cursos que, por sinal, vão ter engenharia agronômica, é isso? Sim. Que é uma grande conquista. Sim. Como é que é dos tecnólogos que saem da FATEC? Eles podem ser associados? Sim. Os tecnólogos fazem parte do sistema. Pode então, ser. Não só da Associação dos Engenheiros, como do Conselho do CONFEA-CREA também. Tá, gente, preciso mandar um abraço pro meu amigo Anderson Rodrigo, lá do bairro Maciel, em Ribeirão Grande. Né? Um abração para você, Anderson Rodrigo. Você que anda aí, tá meio nervoso porque ele é corintiano, sabe? Então, tá uma situação meio nervosa o Anderson Rodrigo. E também deu uma piscadinha, e um abraço pro meu amigo também, o Adailton, lá do Vale Verde, aqui em Capão Bonito. Então, um abraço para esses dois amigos. Vocês querem mandar abraço? Vai mandar abraço para quem? Não vai mandar abraço para ninguém? Vamos mandar abraço, rapaz do céu. Você vai mandar abraço enquanto o Zé pensa ali? Se eu não mandar abraço para minha esposa e dizer que eu amo muito ela, mas eu tenho que agradecer, né? Nossa função aqui tem que agradecer a todos os nossos associados, né? Aos membros da diretoria, né? Não é fácil formar a diretoria, não, né? Nem um pouco. São da diretoria você, João Lucas, a Marina. Sim, Marina Gaia. O Heitor, né? Heitor Cândido, o Roberto o Gustavo Casari, o Alex Galdino, Rodrigo Blois, Brandini Blois e a Beatriz, isso? Exatamente. São os membros da sua diretoria. Se você reparar, Marco, é bem diferente, né? Cada um tem um... Né? Nós temos um agrimensor, temos segurança do trabalho, temos um eletricista, temos a Beatriz, que é engenheira florestal. Certo. Então... bem eclético. Bem diversificado. Bem diversificado. O que condiz um pouco da engenharia de Capão Bonito, né? Nós temos muitos profissionais assim. Agrimensores tem quanto? Agrimensores, eu sempre falo pro Heitor que parou de fabricar em 73. 73. Grande Heitor, um grande profissional da área pública. Até uma brincadeira nesse colégio de inspetores que a gente participou recentemente, né? Sim. O Heitor encontrou um amigo de faculdade dele, né? Ele até conversou, esse aqui é meu amigo e tal. Eu falei assim, rapaz, eu segundo agrimensor eu conheço. Tá certo, é algo meio, né? E é uma baita profissão. Importantíssima. Sim. Mas vamos lá. Ô João, vai mandar um abraço? Mandar um abraço pra esposa, né? A Letícia, senão. E um abraço pra pro família. Sogro, pra sogra, pra mãe, pai, pros irmãos. Pros irmãos, pra turma da empresa aí também. Pedir um abraço lá, rapaziada. Você vai mandar pra esposa? Como é o nome? Janaína. Rapaz, tem juízo, hein? Mas a gente gostaria, além de fazer esse voto aí, né, para companheira nossa, a gente não pode deixar de agradecer esse apoio que a gente tem recebido. Eu estou junto ao CREA São Paulo aqui na gestão há aproximadamente 2 anos. Certo. E o quanto a gente está conseguindo aproximar o profissional da gente, Marco, sabe? A gente está fazendo com que o profissional não tenha aquele receio de procurar o sistema. Certo. Tá? Ele está mudando a visão de que o sistema está ali para orientar ele, que o sistema está ali para auxiliar, né? Dentro do que é correto. Certo. Né? E o que a gente costuma ter sempre essa aproximação com o profissional, porque assim, é muito mais fácil, na hora que você tiver uma dúvida, haver essa provocação ao conselho para que seja feito de uma forma correta, do que muitas vezes faça de um jeito que se acha que é o correto e lá na frente acaba verificando que a situação não era daquele jeito. Então a gente está sempre de portas abertas, os engenheiros aqui da região, todos eles, faço questão que tenham o contato da gente, tem o telefone da gente, não tem horário. A gente está aqui para servir a sociedade, servir os profissionais. Deixa eu perguntar um negócio para você, porque tem também aquele estigma do vai ter que contratar um empresário, vou ter que contratar um engenheiro, vou ter que contratar esse profissional, e sempre, muitas vezes, o cara ele pensa em despesa. Vou contratar, vou ter uma despesa a mais.
Mas muitas vezes não é isso que ocorre. Muitas vezes, na maioria das vezes, você pode falar isso na área da agronomia, mas tem também na área, parece que, do madeiramento, da indústria madeireira que nós temos aqui, serrarias, né? Parece que uma atuação de vocês, teve até empresário que falou, poxa vida, depois que eu contratei, eu melhorei minha produtividade. Sim. Explica para nós mais ou menos um pouco. Nos últimos anos, né, a gente vem fazendo alguns trabalhos de conscientização dos profissionais. Né? Então, muitos profissionais, como o Rafael colocou, às vezes ficavam, CREA só quer cobrar anuidade, que não sei o que. Mas quando ele é inserido realmente no sistema, ele começa a perceber que, na verdade, ele só vê vantagem. Sim. Você, né, fazer parte do conselho. E pode vendo aí da inteligência artificial e tudo mais, teve todo esse link sobre os CNPJs, KNAIs, há necessidade de dinheiro, não. Então, eu sei, você é empreendedor, você sabe como é dispendioso. Sim. Contratar, no Brasil são várias, né, a questão dos impostos é bem alta, né? Mas todos os empresários com quem eu ando conversando e tiveram que contratar algum profissional, não tinham, mas tiveram que contratar um profissional para se adequar a toda a situação dele. Esse cara realmente ele fala, olha, depois que eu contratei o profissional, todo o processo dentro do meu segmento, ele avançou. Então, aquele profissional... No fundo, ele ganhou mais dinheiro ainda. Muito mais. Muito mais. Sim, porque aquele profissional... Ele começou a olhar que tinha uma situação ociosa, ou seja, não é que a gente tem a questão de querer demitir uma pessoa, mas, não, eu posso fazer um trabalho... Então, liberou um custo ali. Não, uma manutenção de uma máquina... Sim. Teve uma melhoria na produção como um todo. Agregou valor no final. Nossa, muito. Alguns parênteses com relação a isso, às vezes entrando na questão de manutenção de uma máquina, a gente sabe que a manutenção preventiva de uma máquina é muito menos onerosa do que uma manutenção geral que não seja programada. Exatamente. Um exemplo de uma serraria aqui de Capão Bonito o profissional serraria, o profissional engenheiro mecânico? Ele pode ser mecânico, agrônomo, indústria madeireira e florestal. Pode qualquer ser um desses 4 profissionais. E nesse caso, o profissional chegou, fez todo um link de manutenções, né, da máquina, e o vizinho, né, desse empreendedor não tinha um profissional, mas não estava adequado. E o que aconteceu? Quando quebrou a máquina desse vizinho, obviamente ele ficou com todo aquele processo parado. Certo. Enquanto aquele cara com uma vistoria preventiva trabalhando normalmente. Então, quanto esse cara teve de prejuízo? Né? Certo. E um parênteses que nós entramos, que aí... Para a linha de produção. Sim. E numa situação que a gente entra muitas vezes nesse segmento, que aí já é um valor imensurável, né? Sim. É a questão de segurança do trabalho. Você atua nessa área. Então, assim, você entra numa proteção correta de uma máquina, numa proteção e numa segurança, numa linha de produção, você está protegendo vidas, né? Sim. E a gente vê que muitas vezes acontecem acidentes por desconhecimentos, não por má fé. Certo. Né? Então, às vezes, por uma questão de desconhecimento, eu já trabalho, isso daí é uma empresa familiar, eu já trabalho há 40, 50 anos desse jeito. Só que às vezes o engenheiro entrando e fazendo essas solicitações e essas sugestões de melhorias no processo, ele consequentemente está aumentando a produtividade dele, diminuindo custos de manutenção e a questão de segurança das vidas dos funcionários que trabalham ali também. Uma coisa também, Marco, é que o CREA ele tem o poder de fiscalização, mas ele não tem o poder de embargo. Certo. Então, às vezes, no caso da segurança do trabalho como um todo, até foi feito um termo de cooperação, né, entre o Ministério do Trabalho e o CREA, que o CREA também tem buscado esses termos de cooperação para que possa abrir mais o leque de fiscalização. E assim poder atuar em outros segmentos. Hoje, o mais recente nosso foi com o DR, né? Para a questão dessas pontes, viadutos que acabaram tendo esses sinistros, até por falta de manutenção,
O conselho está lado a lado aí para dar orientações técnicas para que sejam feitas as manutenções corretas. E nessa idas e vindas da questão, vamos colocar voltada à serraria, as serrarias que tinham na nossa região, 85% delas estavam inadequadas. Sem profissional registrado, orientando. Sem uma funcionalidade correta do sistema de produção. Sim. Hoje, eu falo para você que quase 95 estão regularizados. E estão produzindo mais. E nenhum está reclamando. Produzindo mais, com mais segurança, né? Porque aí diminui o risco de acidente. Como o Rafael colocou, além do profissional engenheiro, de mecânico, agrônomo ou de indústria madeireira, também é necessário do engenheiro de segurança do trabalho. Certo. Então ele tem duas vias de segurança. Sim. Todo o equipamento em si, né? E o engenheiro mecânico da florestal aí, ele já vai preparar as coisas de uma forma que fique muito mais fácil para o segurança do trabalho. Um excelente ponto, Marco, que a gente ia entrar na questão da FATEC, é um outro nicho de mercado para que esses profissionais, os tecnólogos, possam trabalhar. Né? Os tecnólogos de silvicultura mesmo. Eu pude participar junto com a professora Sônia, a atual diretora, nessas conversas assim sobre o destino desses alunos, né? Sim. Porque quando surgiu esse curso em Capão Bonito era o primeiro curso no Brasil de grande importância, mas como escoar esses profissionais? Então, da agroindústria, por exemplo, né? Nós tivemos com essas questões de CNPJ algumas indústrias, pequenas indústrias de Capão Bonito de panificação, de outros produtos em si, que precisavam do engenheiro de produção, um engenheiro de alimentos ou um técnico de agroindústria, um técnico de alimentos, um tecnólogo no caso. Então, obviamente, esses profissionais estão inseridos no mercado. Começaram a ser inseridos. Exatamente. Então, essas pequenas ações, né, que fazem assim o nosso trabalho, que é um trabalho voluntário. Ninguém ganha nada disso aqui. Vocês estão todos voluntários. Totalmente voluntário. Exatamente. Não ganha nada. Eu já venho do meio cooperativo, então sempre acreditei que uma sociedade, uma associação dá certo, uma cooperativa dá certo. Então, nós atuamos, e quando a gente ouve esse tipo de case de sucesso, assim, de um profissional que estava parado, poder estar trabalhando, isso é o que a gente realmente tem. E a gente tem um fato interessante, que no ano de 2025, do ano de 2024, perdão, no ano de 2024 nós tivemos aproximadamente 8.000 novas empresas registradas junto ao CREA São Paulo. Certo. No ano de 2025, em função de todas essas ações que nós fizemos, esse número saiu de 8.000 para 26.000 novas empresas. Então, aumentou muito. Aumentou muito. Então a gente está falando aí de uma diferença aproximada de 18.000 empresas. Sim. No mínimo, nós estamos falando de 18.000 vagas de emprego. 18.000 profissionais, né, alocados apenas, como e a gente está fala, falando canetada. De um único profissional, né? De um único profissional numa empresa que muitas vezes, dependendo do segmento, dependendo das atividades, precisa de mais de um profissional. De um profissional. Vocês diriam que a atuação do CREA, eu sempre falei, porque eu sou, o Zé sabe, o João sabe, eu sou do ramo empresarial, né? E a gente sempre conversa com o empresário e fala, olha, tomar cuidado, porque um acidente de trabalho, muitas vezes, ele pode criar sérios problemas para a empresa. Vocês diriam que a atuação do CREA, da Associação de Engenheiros, diminuiu o risco e diminuiu o número de acidentes de trabalho na nossa região? Marco, eu sempre falo da questão, um exemplo é o policiamento ostensivo. Sim. Quando tem um policiamento ostensivo, obviamente não tem criminalidade. Certo. Então, a partir do momento que há fiscalização, automaticamente o número de acidentes, de vítimas, tende a diminuir. Né? Não há alguns anos foi criado em Capão Bonito, você pôde participar de uma reunião, que é a Comissão Auxiliar de Fiscalização. Nós, a associação, como o João bem colocou, nós não fiscalizamos. Sim. Nós podemos participar, né, como auxiliares, né, ouvindo os profissionais,
repassando denúncias, por exemplo, que os profissionais levam até a associação, ou por telefone, ou pelo aplicativo do CREA, mas quando vem essa crescente de participação, essa visão da sociedade como um todo, que é a presença do CREA, então isso obviamente tende a diminuir, isso sempre... É só essa questão aí, no meu ver, né, eu acho que diminuiu bastante. Pegar aí 10 anos atrás, você via acidente quase todo mês na construção civil, né? E hoje... Aquela plaquinha, nós estamos com tanto da construção civil, era todo dia. Isso. Daí, assim, a partir do momento que tem um profissional ali, vou dar um exemplo. Vamos supor, a gente vai lá, tá lá montando um andaime. Né? Tem um profissional acompanhando essa montagem do andaime, dificilmente o profissional que está ali trabalhando, ele vai se acidentar. Né? Dificilmente o andaime vai cair. Vai cair. Às vezes acontece, cai um bloco, né? Cai um bloco no vidro do carro. Falta de alguma coisa ali, tela. Faltou uma tela ali. Caso da Santa Casa. Isso, o caso da Santa Casa, bastante gente nos procurou o Zé, procurou o Rafael aqui. O que era a solução, né? A gente não dá a solução. A empresa tem que propor a solução ali. Né? Que foi feitas denúncias no CREA, né? O Rafael sabe disso. Mas assim, a gente não tem como atender aquilo. Mas assim, diminuiu bastante os riscos de acidente. Na construção civil, por causa disso, sempre tem alguém acompanhando, um engenheiro, né? Um tecnólogo, um técnico mesmo, um arquiteto, sempre está ali, né? Acompanhando. A gente tem bastante serviço na cidade aí. A gente, comparado a anos anteriores? Recentemente a gente montou ali eu estou fazendo ali a gente está fazendo a reforma ali da Ação Católica. Certo. A gente montou um andaime ali, com tudo telado. Teve um embargo ali que não foi, assim, perigoso, mas assim, foi orientado de forma, falaram assim, ó, o risco é de vocês. Né? A gente assumiu o risco, que era a parte da rede elétrica, né? E montamos tudo certinho, correto. Graças a Deus tá tudo lá, a gente tá reformando, tá dando tudo certo. E assim, diminuiu bastante, né, por causa do profissional. Porque assim, não vou jogar a responsabilidade pro pedreiro, né? Mas assim, ele vai lá, ele monta da forma que der, porque ele tá na produção, ele quer ganhar o dinheiro dele. E olha que legal, né? No caso, ele é o vice-presidente da associação e também foi fiscalizado. Sim. Quando eu tava construindo a minha casa, você foi fiscalizado. Certo. Então, a fiscalização não é, o pessoal ali da associação. Ele é vice-presidente da associação, não tem privilégio. Não, mas então, isso é uma parte engraçada. Eu já tenho uma visão até um pouco diferente, que às vezes as pessoas ficam bravas com a gente, que quem está no nosso lado, como o pessoal que está dentro da Comissão Auxiliar de Fiscalização, eles têm que dar mais exemplos. Né? Por quê? Porque eles estão vivenciando aquilo diariamente. Né? Então, nós fazemos fiscalizações sim, nós orientamos da mesma forma. Não existe uma distinção de, ele está dentro da associação, ele não está, ele é da CAF, ele não é. Não importa. Não. O que nós estamos verificando é o exercício da profissão. Abrindo um parênteses nessa questão que o João comentou do hospital, nós como conselho, nós fomos no local, nós fiscalizamos, existia no início das obras algumas situações que estavam irregulares, nós atuamos, né, regularizaram, só que aquele tipo em específico é um tipo que nós, na nossa fiscalização, como nós não temos o poder de polícia, a obra estava atendida por um responsável técnico. Certo. Né? Quem tem poder de polícia? O Ministério do Trabalho. Certo. Então aí foi uma ação que foi orientado ao denunciante que ele acionasse o Ministério do Trabalho para que o Ministério do Trabalho verificasse essa situação em questão. Porque o Conselho, como não tem esse poder de polícia, nós não podemos chegar num determinado serviço e embargar. E não somente embargar, mas falar como tem que ser feito. Ao contrário do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho vai numa determinada situação, ele passa passo a passo como tem que ser feito. Sim. Exatamente. E se não tiver daquele jeito, ele não libera. Nós não podemos fazer isso. Né? Nós não podemos chegar lá e falar assim, João, o andaime do jeito que você está fazendo, ele está irregular. O João está como responsável técnico. Se acontecer uma situação, o João responde por isso. Né? E aí a função de verificar se ele está corretamente instalado, se está tomando as medidas de segurança corretas, entra no Ministério do Trabalho. Deixa eu perguntar um negócio para você. Você falou aqui do CAF, que é a Comissão Auxiliar de Fiscalização.
Essa comissão auxiliar, eu participei de uma reunião lá com vocês e eu vi que vocês reúnem-se com os membros da Associação de Engenheiros, com os engenheiros da região, para trazer resultados, inclusive, da fiscalização, para o pessoal poder passar para difundir isso aí. Como é que é isso aí? Então, nós temos a Comissão Auxiliar de Fiscalização. Cada associação que tem um termo de fomento junto ao CREA São Paulo, sim, tem uma CAF instalada dentro dela. E na cidade de Capão Bonito, nós temos 9 inspetores, um de cada modalidade, e nos municípios de Ribeirão Grande e Guapiara nós temos 2 inspetores. Lá a gente não tem um inspetor por câmara, nós só temos 2, que são os inspetores especiais. Certo. E esses inspetores, eles vêm até nós, são reuniões mensais, onde nós passamos todos os feitos que aconteceram dentro do CREA São Paulo, naquele último mês, né? Então, existem serviços aí que a gente pode falar, como o Zé falou, desde que o presidente Vinícius assumiu o CREA São Paulo, há 2 gestões atrás, e depois na sequência veio a presidente Lígia, nós temos feitos que a gente consegue comprovar todo mês novas funcionalidades do sistema, novas melhorias dos sistemas, para que a gente atenda os profissionais e atenda a sociedade. E a CAF, ela está ali para receber essas orientações que nós temos feitos, passar isso, difundir isso para os profissionais, e aí a associação é uma peça importante para fazer essa divulgação. E, em contrapartida, nós estamos ali também para mostrar os números de fiscalizações, empresas autuadas, e a gente tem um sigilo interno de que as informações passadas ali, como são informações confidenciais, isso não pode sair dali, né? Porque a gente acaba passando informações para eles, que são nomeados como inspetores, situações que muitas vezes elas elas não podem sair dali de dentro, né? São informações sigilosas. E ao mesmo tempo que, como o Zé comentou, eles trazem demandas para nós de outros profissionais, de outras pessoas da sociedade, para que dê alguns apontamentos para a nossa agente fiscal, para que ela atue em determinados segmentos. Um exemplo, Marco, que a gente sempre coloca, é sempre a nossa vontade de participar junto ao poder público, né? De toda a situação das políticas públicas. Uma coisa que eu sempre coloquei, um exemplo, um profissional tecnólogo florestal, ele chegou com uma demanda e nos disse que a empresa que prestava serviço para uma empresa de energia elétrica e fazia também um mesmo trabalho junto à prefeitura, não tinha um profissional e fazia todas as podas de árvore. Certo. Ou seja, se você chegava e olhava uma árvore totalmente, praticamente ela matou aquela árvore do município, que não foi feito por um profissional, que o cara não conhece nada daquilo, ele só apenas podou. Então nós passamos essa demanda ao CREA, o CREA acionou, a empresa não tinha profissional registrado. Certo. Olha o tamanho do porte da empresa, por exemplo. Hoje não, hoje essa empresa se regularizou, tem tudo isso aí, as árvores não sofrem o dano que elas têm que sofrer, né? Por mais que lá atrás elas foram plantadas de forma totalmente errada, isso aí já é outra situação muito antiga, né? A gente não pode consertar, a gente só tem que manter elas que estão ali. Então, um exemplo pequeno, mas é que dá muita diferença para um município igual o nosso. Né? Então, esses tipos de ações que a gente participa também, por exemplo, os próprios vereadores, no caso, olha, eu não conheço, não entendo de obra. Não, a associação está à disposição, vamos conversar, vamos apontar algum problema que houver. Venha para nós, que ainda podemos ajudar. Traga as demandas, a gente vamos tentar ajudar. Tentar entrar de alguma forma, conversar. Então, a nossa participação sempre tem que ser de parceria. Né? Nós somos apartidários, né? Não temos vínculo nenhum. Não. Tem vínculo nenhum. Então, a nossa intenção é só trazer segurança para a sociedade como um todo. Deixa eu perguntar, o Vinícius, ex-presidente, está onde agora? Está no Conselho o Vinícius está no Conselho Federal de Engenharia. Ele é o presidente do Conselho Federal de Engenharia. CONFEA é Conselho Federal de Engenharia. Inclusive, ele se afastou, se licenciou, né, na última quinta-feira, ele é presidente Lígia. Sim. São pré-candidatos aos mesmos cargos. Ele
ao Conselho Federal de Engenharia e ela ao Conselho Regional de Engenharia. Muito bem. Gente, tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar para vocês aí, que faltou de eu perguntar? Tem alguma coisa? Não vamos falar de futebol. De futebol eu tô há mais ou menos 5 anos sem conversar. Eu acho que tem que ser por aí mesmo, viu? Tem pra mais. Segundo meu sogro, que é um palmeirense roxo, ele diz que eles são imbatíveis, dentro e fora de casa. Mas é seleção. Verdade. Nós estamos Só insuportáveis. que aí, não entrando, né? Não vamos falar de futebol, mas vamos, né? Um time que é imbatível dentro e fora de casa, como que ano passado não ganhou título nenhum? Ai, aquecendo. Meu Deus do céu. Eu tava aquecendo. Essa parte aí. Deixando um pouco pros, né? Eu sempre falo. Deixando um pouco pros concorrentes, hein? Porque eu sempre falo que eu sou corintiano. Sim. O Corinthians realmente ele representa o Brasil. Ele realmente representa o Brasil. Ele tá devendo, tá quebrado. Né? O agiota tá batendo na porta querendo cobrar alguma coisa. Mas no final de semana ele resolve ir pra praia. É isso aí. É o Brasil, cara. Então, nós precisamos. São coisas que nós precisamos mudar no nosso país também, né? Mas, Marco, uma coisa que eu queria colocar é que nós da associação, nós temos tentado trabalhar assim em várias outras linhas além de atrair mais associados, né? Sim. Que os associados participem do conselho, vejam, entendam um pouco. Eu era crítico. Eu falo abertamente que eu era muito crítico ao sistema. Sim. Sempre falava, o CREA deve fazer mais pelo profissional. E depois, quando participando, eu começo a entender um pouco mais de como realmente a coisa segue. Deixa eu perguntar uma coisa para você como presidente. Você acha que uma das missões da diretoria sua, da associação, é trazer principalmente esse pessoal que é da área da agronomia para a associação? Então, porque na realidade é o seguinte, é o que você falou, muita questão familiar, tá lá, não exerce para terceiros, exerce para sua empresa ali. Você acha que... Não, eu concordo. O ideias, problema que a gente sempre comenta, assim, né, do lado, e o Rafael pode até falar até mais do que eu, é muito difícil a gente conseguir fiscalizar a agricultura. Sim. É muito difícil, porque demanda de muito... Sim. É muito difícil. E como a gente não tem o poder de polícia, nós não temos como entrar dentro de uma propriedade. A ideia que eu estou falando não é fiscalizar eles, é trazer eles para a associação para serem membros, para dar ideias, para ajudar a fazer a gestão junto. Porque, Zé e João Lucas, eu sei que cada vez que tem eleição, não deve ser fácil você conseguir juntar a turma, apesar de você ter uma turma lá participativa, para tocar. Não, assim, nossa associação ainda ela é bem diversificada, assim. Se você pegar nos últimos anos, nós tivemos 3 presidentes, né? Sim. Nesses últimos anos, o primeiro foi o Emílio Kenjo Kamura, depois foi o Cláudio, no momento sou eu. Mas sempre teve uma boa mexida dentro. Então, entra pessoas novas, tem ideias novas. A nossa ideia é para atrair mais associados, assim, além de a gente querer participar mais das políticas públicas, fazer eventos. Nós fazemos várias palestras para qualificar nossos profissionais, né? Certo. Então, porque é a nossa missão. Sim. Né? Defender a nossa classe da engenharia e poder capacitar. Sim. Essa é a única função real que a gente tem hoje. Nós estamos tentando ver outros leques, né? Como levar engenharia para as escolas, né? Para os alunos, participar de palestras para pequenos alunos com ensinando a horta, no caso da agronomia, que foi uma ideia da Gija, filha do seu Leomir, que ela é associada, mas ela não é registrada ao conselho. Mas é uma pessoa muito inteligente, que a gente precisa. Eu gostaria que todo profissional fizesse parte. Lógico, nós queremos isso. Né? Nós não estamos lá para... vai ter mais gente, vai ter mais discussão. Não, a discussão, a gente quer discussão. E a gente só cresce com discussões. Né? Exato. A nossa sede mesmo, eu sempre brigo com o pessoal, aqui é de vocês. Vamos fazer um churrasco, vamos fazer... A gente tem uma estrutura para isso. Então, cabe ao pessoal também querer participar. E é muito difícil o pessoal querer participar.
Eu que venho do meio cooperativo também é difícil, né? Então, são personalidades, né? Sim. Então, é difícil. E uma coisa que chama muito atenção é que a associação não cobra anuidade, não cobra mensalidade, não cobra taxa nenhuma para quem quiser se associar. E o profissional, mesmo assim, tem uma relutância, né? E é onde ele poderia estar contribuindo para a valorização da classe dele, que é a profissão dele, que é onde ele escolheu para ter uma vida profissional. Tá certo. Muito bem, gente. Faltou alguma coisa para perguntar, Zé? Não. João? Quer falar do Gerindo Escola? Esse é um projeto que a gente tá voltando, né? Nós fizemos 2 anos aqui em Capão Bonito. O primeiro foi sobre os animais e a cidade. Então, o que a gente sempre vê é que os municípios eles não têm dados, assim, eles nunca levantam números, é meio... Você participou empírico. É sopetão, como diria. Então, nós queremos levantar esses números, né? Sim. Então, nós fizemos primeiro os animais da escola e o município, onde os alunos fizeram toda uma busca, quantos animais tem, canis, se existem produtores, né, o número de castrados, vários outros dados que a gente precisava, esses alunos fizeram. E o segundo foi sobre a acessibilidade. Então, eles fizeram projetos assim, de acessibilidade nas escolas, no município como um todo. E esse ano, a gente vem buscando, né, junto ao poder público, para que a gente possa também fazer esse ano novamente, ou pensar, estruturar tudo isso para o ano que vem. Certo. Porque em uma conversa direta com o Ribeirão Grande, talvez Ribeirão Grande se faça primeiro, né? Certo. Então, leve para esse município primeiro e talvez o ano que vem a gente volte para Capão. Tá. Mas a gente está aberto a conversar, né? Eu conversei com alguns vereadores, eles estiveram bem dispostos, então talvez a gente faça aqui também. Certo. Mas são uma das ações que a gente tem, né? A gente fica também à disposição para novas ideias, né? E estão lá aberto para qualquer dúvida, qualquer informação. Total. Onde é que fica a sede da... Fica na Dom Aguirre 77, em frente a Sabesp. Em frente a Sabesp. Nós funcionamos ali das 8h30 ao meio-dia. Tá. Né? Apenas nesse horário pela manhã. No Certo. dia que tem eventual o representante do CREA, né, para atendimento, então o horário se estende. Tá. Mas sempre é informado via WhatsApp, né, via mensagem para o associado. Muito bem. Rafael, alguma coisa a mais? Não, somente agradecer a oportunidade, né, em nome do Conselho, e nos colocarmos sempre à disposição dos profissionais, da sociedade, para que a gente possa atender dentro do que esteja dentro do nosso alcance. Agora eu vou perguntar pro Caçula aí. Tudo em ordem, Caçula? Tem mais alguma Tudo em coisa? ordem, não, tranquilo. Agradecer a sua oportunidade mais uma vez aí. Marco sempre nos acolhendo aí. Maravilha. Precisar de qualquer coisa também, estamos à disposição ali. Se tiver algum problema com obra, eu vou lá. Pode ir, tamo lá. É isso, Marco. Eu também só tenho a agradecer a todos os associados, a nossa diretoria, né? Então, agradecer a você. São eventos assim que levam informação, né? Sim. É uma informação fácil, prática, né? Didática. Então, e a associação está disponível para a sociedade como um todo, né? Quem tiver algum problema, alguma dúvida, a gente está lá. Passa lá. E um fato interessante que muitos profissionais às vezes acabam desconhecendo. A associação hoje está à disposição deles para, se eles precisarem fazer reuniões, se eles precisarem usar a estrutura como um escritório para eles. Sim. Né? Então, muitos às vezes no início de carreira acabam tendo essa dificuldade ou usam a própria casa para... Lá pode receber um cliente. Pode atender um cliente, pode fazer esse recepcionamento. E o fato de estar contribuindo sendo um associado da associação. Né? Isso daí vai fortalecendo a classe, isso daí vai trazendo trocas de experiências, que a gente sabe que a gente só cresce onde existem, né, muitas divergências de opiniões, é saudável. Mas assim, de maneira social, vamos falar assim, né? De maneira racional, sem agressões, mas essas trocas, essas divergências de opiniões é onde faz a gente crescer. Eu sou do meio político também. A melhor forma, a democracia, impõe que o outro me convença pelos argumentos. Sim. Certo? E aí,
cada um cede um pouco. Olha, você me convenceu numa coisa, eu te convenci em outra coisa, porque algo que é melhor para nossa cidade, para nossa comunidade, e é isso que tem que seguir. A discussão seria bem-vinda, né? E a gente fala, né, que todo pensamento igual não gera uma evolução, né? Sim. Porque a partir do momento que você está naquela situação, todo mundo pensa da mesma forma, todo mundo está satisfeito, para que eu vou mudar? Né? E essas diferenças de opiniões que fazem a gente crescer. Muito bem. Bati um papo aqui, então, pessoal, com o Rafael Silva, né, do gestor do regional do CREA para a região de Itapeva, com o João Lucas, engenheiro civil, e com o José Luiz, engenheiro agrônomo. Os dois são presidente e vice da Associação dos Engenheiros de Capão Bonito. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. E qualquer dúvida, procure a Associação dos Engenheiros, certo? Estou à disposição. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite. Valeu, boa noite. Obrigado.